gente vai para a parte mais chocante hoje da noite, que é alugar versus financiar. E aí muita gente vai falar, o pessoal do mercado financeiro fala que financiar, que nunca deve financiar, nunca deve comprar um apartamento, que isso é ruim e tudo mais. Não é assim, tá? Não é assim. Existem formas inteligentes de fazer uma compra de um apartamento, existem melhores formas de fazer. Então, aqui eu simulei exatamente o mesmo apartamento, o mesmo imóvel. Eu vou falar muito de apartamento, que é mais nossa realidade, que é o que a gente mais faz e mais vê aqui nossos clientes fazendo. Então, a gente vai financiar um apartamento de 400 mil, naquele mesmo esquema lá de cima. A gente vai dar de entrada 100 mil, e aí já pensando que a gente tem esses 100 mil para dar de entrada, e vamos financiar os 300 mil. A parcela mensal, ela vai ficar, esse aqui é o mesmo caso que a gente trouxe lá em cima, em R$ 2.110 por mês de parcela, em 360 meses. Então, como a gente viu lá, a gente vai pagar uns juros de 459,5, tá? Vamos agora ver o que é o alugar aqui, que todo mundo, que muito, o pessoal fala demais isso é uma crendice popular demais. Aluguel eu estou dando dinheiro para os outros, no financiamento eu estou pagando, mas vai ser meu no final. Então, se eu alugar, eu vou jogar dinheiro fora, eu vou desperdiçar. E isso é verdade, tá, gente? Isso é verdade quando a gente não está planejado. Então, quem não está fazendo um planejamento financeiro, quem não está fazendo isso de forma intencional e inteligente, é melhor que financie do que não financia. Porque senão você não vai nem financiar, nem ter um apartamento no final das contas e nem ter nada. Então, aqui a gente está, aí seria uma besteira maior. Então, se a gente não sabe, se a gente não está planejado, se a gente não quer se planejar, o melhor é financiar, mesmo pagando esse tanto de juros. Ao final, você vai ter o seu apartamento ali, tá? Mas a gente vai partir do ponto que agora a gente já entende disso e a gente vai fazer contas inteligentes, a gente vai fazer decisões financeiras mais inteligentes para a gente. Aqui o valor inicial de 100 mil, que é o mesmo valor da entrada. Então, aqui a gente já tem esses 100 mil. O que a gente vai fazer? Investir esses 100 mil, ao invés de dar de entrada, no cenário de alugar um apartamento. Então, eu vou investir esses 100 mil. A parcela mensal do aluguel aqui, ela fica em torno de 1.800. Por quê? Como que eu faço isso? O aluguel, ele é um percentual em cima do valor do imóvel, tá? Só que ele varia por vários motivos. Localização do imóvel, o quão novo o imóvel é, então a idade do imóvel, isso tudo, e como que é esse imóvel. Então, o que eu tenho lá dentro desse imóvel, como que é a área de lazer, como que é a parte de piscina ou não, isso tudo vai influenciar, mas é um percentual que vai aí de 0,3% a 0,6% do imóvel, mais ou menos, tá? Quanto mais antigo o imóvel, menor é o aluguel e assim por diante. Então, eu fiz uma média aqui desse percentual do valor do imóvel e a parcela de aluguel mensal para o mesmo imóvel, a gente sempre tem que comparar coisas iguais, tá? Porque a gente vê muito na internet, influenciadores comparando coisas diferentes, gente, isso não faz sentido. Então, aqui é exatamente o mesmo apartamento. A parcela mensal do aluguel, ela é 1.800. Então, supondo que eu já estava pensando em financiar e minha parcela é de 2.110, então se eu pagar uma parcela de 1.800 de aluguel, sobra para mim 310 para investir, certo? O que é esses 310? Eu ia pagar uma parcela de financiamento aqui de 210. Só que eu optei por alugar e o meu aluguel ficou em 1.800. Então, sobra de 2.110 menos 1.800 que eu vou pagar, me sobra 310 ao mês.
Então, esses 310 eu vou investir todo mês. Vai me sobrar 310, eu vou investir todo mês. Junto com 100 mil que já está investido inicialmente, todo mês eu vou investir mais 310. Pelo mesmo prazo, 360 meses, que são 30 anos, tá? Então, aqui pelo mesmo prazo. E o valor acumulado com o investimento, tá, gente? Não é só um valor deixado ali na poupança. Investido corretamente, a uma taxa de 10% ao ano. Lembrando que a taxa básica de juros hoje na economia é quase 14%, então eu poderia até aumentar isso aqui, mas eu não quis aumentar para ficar numa média um pouco mais baixa. Então, a 10%, colocando esses investimentos a 10% ao ano, eu teria acumulado 2.357.000, alugando um apartamento, tá? Alugando o mesmo apartamento que eu financiaria, certo? Gente, vocês entenderam isso aqui? Ficou alguma dúvida nesses cálculos? Não é para vocês se tornarem experts, é para vocês entenderem o poder dos juros compostos, certo? Então, quando eu falo aqui... Deixa eu só comentar um detalhe, Flávia. E a questão aqui, gente, é só para trazer também clareza a respeito dos números. É claro que existem alguns outros critérios, algumas outras variáveis envolvidas no momento se você vai alugar ou financiar. Muita gente, é o sonho da maioria das pessoas. A gente está trazendo clareza para você identificar se isso é um sonho de fato seu ou se foi algo que foi colocado pela sociedade. Porque muitas vezes nem é uma vontade sua, é mais uma vontade dos outros do que sua. E aí você acaba fazendo algo que na verdade, você não tá, você não parou para fazer esses cálculos aí que a Flávia tá mostrando. Agora, se for uma vontade sua e de fato aí a gente tem que pensar em outras questões, tá? Só lembrando aqui, quando eu falei o custo de oportunidade, o que é isso? É o custo de oportunidade do dinheiro que você estaria pagando em juros, de você deixar ele investido para ele te render juros, para o banco te pagar juros ao invés de você pagar esses juros. Então, isso aqui para mostrar um pouquinho o poder da dívida, o poder do custo de oportunidade do dinheiro, da gente fazer decisões mais inteligentes. Então, quer dizer que alugar é sempre a melhor opção? Não. Existem momentos certos da gente financiar ou da gente comprar, principalmente da gente comprar um imóvel, tá? E tem várias coisas envolvidas na parte de comprar um imóvel. Primeiro, a gente deixa o dinheiro trabalhando para gente depois comprar um imóvel. Aqui, com certeza, muito antes disso aqui, você já ia conseguir seus 300 mil muito mais rápido do que esses tantos de meses aqui, para você comprar à vista o seu apartamento sem pagar juros, certo? Porque você fez os juros trabalhar para você. Então, primeira coisa. Segunda coisa, não é só matemático. Quando a maioria das pessoas se casam, até eu estou vendo muito ainda, pessoas que vão morar sozinha querem financiar logo de cara um apartamento. Quando a gente financia ou compra um apartamento, a gente se mobiliza ali. A gente não tem muita flexibilidade. E por mais que a gente ache que não, esse apartamento tá ótimo, eu não vou sair dele tão cedo, nunca mais, enfim, é isso aqui que eu quero. Várias coisas vão acontecer na nossa vida. A nossa idade aqui, a gente tem uma média de idade muito parecida, todos nós, muitas coisas ainda vão acontecer na vida, várias coisas. A gente pode receber uma promoção de emprego fora da cidade ou dentro da cidade, do outro lado da cidade, e a gente se mobilizou em um lugar e vai dificultar muito nossa vida esse emprego em outro lugar. Enfim, entre várias outras oportunidades, não só de emprego, que podem acontecer
nesse tempo. Então, o comprar a casa, eu quero também, eu vou comprar uma casa do jeito que eu quero, mas não é o momento. Primeiro eu vou fazer o dinheiro trabalhar para mim e eu vou fazer essa compra quando eu tiver certeza, quando a minha vida tiver de uma forma tão estável, de uma forma que eu não vou mais ficar mudando, que eu não tenho mais tantas variáveis que podem acontecer. Então, quando eu tiver mais certeza disso, que aquele vai ser, claro que isso pode mudar, muita coisa pode acontecer, mas se eu achar que aquilo ali agora sim, lá nos meus 60, 70, 50 anos agora, eu estou estabilizada, eu não quero sair daqui, gosto demais desse lugar, quero comprar aqui, ótimo, eu vou estar fazendo uma decisão mais inteligente se eu tiver já também poupado dinheiro para isso. Então, essa parte ela é muito importante. Por quê? O que acontece? A gente financia muito cedo, a gente casa e financia um apartamento pequeno, porque um apartamento grande não cabe no nosso bolso e a gente vai engessar muita parcela sem precisão. E aí, o que acontece? Ah, depois vamos ter filho. Ou não vamos ter filho, mas eu quero um apartamento maior, eu quero morar num local melhor, eu quero uma coisa mais agradável. E aí você começa, você financiou para 30 anos. Mas deu 5, 7 anos ali, você já está vendendo esse para comprar outro. E isso tudo tem muito custo. Os custos de compra e venda de imóvel, eles são muito altos. Então, a gente está perdendo também muito dinheiro nessas operações, de ficar trocando de apartamento sempre. Fora isso, o apartamento em si, vou falar especificamente do apartamento, o que não acontece para lote, por exemplo, ou em casa na rua, que não seja condomínio fechado, que aí são situações um pouco diferentes. O que acontece? O apartamento ele vai ficando muito antigo. O apartamento muito antigo, ele vai dar muita reforma, ele vai dar muita manutenção, o condomínio dele vai ficar muito mais caro e ele vai ficando, depois de um tempo, entre 7 e 10 anos, ele vai ficando mais difícil de vender. Ele vai perdendo o poder de valorização que ele tinha ali no começo, tá? Isso vai depender muito da localização, mas quanto mais antigo o apartamento for, maior o condomínio, e mais ele vai dando manutenção, mais ele vai dando reforma. Tem também outro ponto aqui para o aluguel. O aluguel não vai ficar a vida inteira nos 1.800, não. Ele vai reajustando esse valor, tá? De acordo com algum índice que foi colocado no contrato, IPCA, IGPM, seja qual for. Só que eu não coloquei essas variáveis aqui porque não vou reajustar, no nosso exemplo, o valor da parcela mensal e também não vou colocar os valores de manutenção de apartamento que esse apartamento vai dar em todos esses anos, tá? Que a gente vai ter que fazer várias vezes. Então, tem muita coisa para a gente pôr na balança aqui. Natália, você tem alguma outra variável que você queria comentar? Não, acho que é isso mesmo. Então, a gente, o mais importante aqui, a gente mobilizou um valor de uma parcela, a gente mobilizou a nossa vida em 30 anos sem saber como que nossa vida vai ficar, sem saber se eu vou mudar de emprego. Está acontecendo demais hoje em dia. Nossa geração fez uma faculdade, hoje em dia os empregos eles estão exigindo muito mais outras coisas, a gente está mudando de carreira, e muitas mudanças na vida e a gente se engessou. Então, é muito importante a gente entender se é isso que a gente quer para a gente. Quando a gente fala em aluguel, a gente pode amarrar um aluguel para 5 anos, se a gente quiser, 3, 5 anos. Isso é contrato, você consegue. E aí você consegue deixar aquilo mais na sua cara também. Porque o que muita gente fala? Ah, eu não vou mexer nesse apartamento, não é meu mesmo. Coloca o contrato para 5 anos, faz algumas alterações. A Fernanda não está aqui hoje, mas ela vai poder comentar isso muito fácil. Você consegue deixar o apartamento na sua cara sem gastar muito com ele também. Então, a gente consegue sempre. Ficou 5, 10 anos no lugar, começou a aumentar demais o condomínio, dá muita manutenção, vamos mudar de apartamento. O aluguel, ele dá essa flexibilidade muito boa para a gente. Tá? E enquanto isso a gente está investindo, a gente está fazendo o dinheiro trabalhar
ao nosso favor aqui. Gente, ficou alguma dúvida? Então, isso aqui é para a gente entender quem já tem financiamento. Eu pretendo continuar? Será que eu vendo meu apartamento para eu fazer essa decisão de compra mais na frente? Ou para quem está pensando em financiar por agora, se não seria melhor a gente esperar um pouco mais? Lembrando que isso aqui, ele depois, a gente só pode fazer isso depois que estiver tendo sobra para nosso objetivo de independência financeira, certo? E uma outra coisa, Flávia, é também tendo uma reserva de emergência, né? Que aqui a gente chama de STEP. Porque que a gente vê muito acontecer? Pega tudo que tem para dar entrada e aí fica sem nenhuma reserva. E lembrando, esse imóvel não é de vocês. Esse imóvel é do banco. Se vocês deixam de pagar alguma parcela, isso traz um prejuízo para vocês muito grande. Eu já vi pessoas que foram despejadas do imóvel. Então, trata o apartamento como se fosse seu, mas na verdade não é. Então, é interessante que se você for fazer também a compra desse imóvel, que não utilize da reserva financeira. Porque, assim, a gente sabe que tem muitas variáveis envolvidas, igual a Flávia comentou. Só que, assim, algumas coisas, gente, é sonho. E às vezes vocês vão querer fazer mesmo, e tá tudo bem. Só que não é para fazer um ou outro. Porque o objetivo da independência financeira, como a gente comentou, ele é obrigatório porque a gente precisa do tempo. O tempo ao nosso favor vai ser a melhor coisa. Porque se a gente não começa logo agora a poupar para a independência financeira, então vai dificultar muito lá na frente. Então, se vocês querem muito, é só encaixar essa compra dentro do planejamento, respeitando os objetivos de independência financeira e tudo mais. Igual eu tô com uma cliente agora que ela tem uma capacidade de poupança muito boa. E a gente está programando para que ela possa comprar o apartamento dela daqui 5 anos, porque ela quer. Conhecendo ela, pode ser que ela mude de ideia, porque ela gosta muito de conhecer outros lugares e hoje o trabalho dela dá essa oportunidade para ela morar em outras cidades, mas ela já trouxe esse objetivo. Então, o que a gente está fazendo com ela? Uma parte do que está tendo sobra é para a independência financeira, uma outra parte é para ela poder realizar os objetivos de curto prazo, e essa outra parte é para ela poder dar entrada nesse imóvel. E isso, se for dessa forma como a gente está fazendo agora, lá na frente não vai impactar os objetivos de independência e os objetivos de curto e médio prazo, porque ela já ajustou o orçamento dela para isso. Então, ela sabe o que ela quer, ela colocou esses objetivos, ela priorizou aquilo que de fato é importante para ela, e o orçamento dela está bem ajustado para esse cenário. Se lá na frente ela mudar de ideia, como ela mesma disse que pode ter essa possibilidade, é um dinheiro que está ali disponível que ela pode realizar alguma outra questão. Ela pode, às vezes, utilizar para trocar, às vezes, o carro, às vezes, para fazer uma viagem, que às vezes não estava ali na programação, mas ela está dividindo e dando nome ao dinheiro. Então, aqui não é algo para impedi-los, mas é fazer vocês refletirem antes de fazer isso e quem tem se organizar para colocar o objetivo da independência financeira nesse processo também do orçamento de vocês. E só lembrando uma coisa, gente, se isso aqui não é feito de forma correta, então, tá, eu vou pagar 1.800 e vou usar 310 todo mês para comprar uma calça nova. Então, não adiantou, tá? Esse dinheiro aqui, ele não vai existir. Então, isso tem que ser muito bem planejado. Quem não está planejado, quem não planeja ou não segue planejamento, é melhor que financie, que no final das contas ali tem um apartamento em torno de 400 mil. Às vezes
Menos pelo tempo, porque um apartamento em 30 anos tem que ser uma localização muito boa para ter valorizado, porque é um apartamento que vai ficar muito, muito antigo. Mas pelo menos vai ter o apartamento. Então, para fazer isso, para fazer essa estratégia, tem que ter disciplina, tem que estar planejado. Então, a educação financeira, essa parte de conscientização, e estratégias inteligentes, ela tem que ser acompanhada de um planejamento, tem que ser planejado.